Bom, retornando para a segunda parte da nossa jornada, e que ela seja uma boa jornada, no sentido mais amplo da palavra, mais um amigo que estará conosco, ele é o amigo mais próximo, porque ele é aqui da nossa AME de Piracicaba, é o Rodrigo Reis. Eu vou fazer uma apresentação formal mais sucinta, mas o Rodrigo é médico oncologista do AC Camargo. Ele, até pouquíssimo tempo atrás, foi nosso vice-presidente da Associação Médico Espírita aqui de Piracicaba. É um grande colaborador, sempre nos ajuda em várias frentes de ação. E ele irá nos falar sobre um tema que o Fábio Nasri, para quem recebeu o cronograma que estava pré-estipulado, que é um grande amigo, um médico geriatra lá de São Paulo, que é do Albert Einstein. Ele viria até aqui hoje, mas ele teve um grande problema familiar. E, de última hora, ele não pôde estar conosco. Primeiramente, peço as vibrações de vocês para a família dele e para ele, e tenho certeza que ele está conectado conosco. E, claro, que agradecer ao Rodrigo, porque ele estará com todo o seu coração aberto, nos falando sobre o tema que o Fábio iria nos falar nessa tarde, sobre envelhecimento saudável e espiritualidade. Então, peço que o Rodrigo esteja aqui conosco para a sua apresentação e agradeço imensamente. Muito bem. Inicialmente eu queria compartilhar com vocês o desafio que vai ser, porque eu assumi isso ontem à noite praticamente, e por questão de tempo não houve tempo de fazer recursos audiovisuais, então eu vou falar do púlpito só, que é também um desafio, mas eu fico meio intimidado de falar sobre envelhecimento no lugar de um geriatra do Einstein. Minha esposa é geriatra e eu vou ter que cumprir essa função. Então, eu tentei trazer alguma coisa para vocês. Evidentemente, isso não é meu, sou só o leitor. Eu vou trazer dados da literatura para tentar compartilhar alguma coisa com vocês da melhor maneira possível. E tentar pôr um pouco de toda essa ciência que a gente vai falar da maneira mais acessível e trazer um pouco para a vida prática, que é isso que essa fase do planeta que nós estamos vivendo exige, mudanças práticas em cada um de nós. Bom, nessa época, eu gosto muito desse assunto, em épocas de transição planetária, acho que tudo tem que ser visto agora sobre outro enfoque, e acho que o envelhecimento, a ciência também. Já foi falado aqui pelo Alexandre que, no Velho Mundo, em algum momento, quando queimaram na fogueira, o primeiro cientista, ciência e espiritualidade começaram, que estavam no mesmo túnel, a cavar túneis em lados opostos, para um ficar cada vez mais longe do outro. Mas o que a história mostrou é que cada um foi cavando o seu túnel, ciência e espiritualidade, e sem um saber do outro, eles estão convergindo, criando o que eu diria uma grande forma de coração. Esse encontro no vértice do coração ainda não aconteceu, mas eu acho que, como o Alexandre falou, está bem próximo, né? Vamos falar de envelhecer. Então, as pessoas falam do envelhecer. O primeiro conceito que eu acho que tem que ser mudado é que o envelhecer não está por vir, não é o que vai acontecer quando você chegar na terceira idade. Evidentemente, aqueles que estão na terceira idade estão vivendo, mas para aqueles jovens que se preocupam com o meu futuro, quando eu chegar, esse futuro é hoje. O seu envelhecer é agora. Você está construindo e moldando nesse exato momento o que você será, seja do ponto de vista corpóreo e material, quanto do ponto de vista energético. O envelhecer, as pessoas nesse mundo cada vez mais materialista focam para o lado material, quer dizer, a beleza externa, né? A ruga, tudo aquilo, os recursos para melhorar esteticamente, mas nesse novo conceito de transição planetária, do mundo, novo mundo, uma nova era que está surgindo, isso vai perder importância, né? Quer queira, quer não. Então, esse envelhecer externo, da pele, do cabelo, está perdendo importância. E as pessoas já estão se preocupando que algo além disso,
além do externo, do fenômeno, estão se preocupando com sua saúde coronária, coração, prevenção de câncer, evitar de ter um infarto, um derrame. E agora temos um novo passo a dar. Porque tudo isso que eu falei, seja interno, seja externo, é corpóreo. Agora nós temos que nos preocupar com o lado energético, da saúde energética e espiritual. Que evidentemente vai refletir no corpóreo, no coração, na coronária e eventualmente até na aparência. Muito bem, quando se fala em envelhecer energético, entra automaticamente dentro dessa fala conceito de energias. Certo? Até agora, nós nos preocupávamos com dieta, com exercício, diminuir o cigarro, parar de fumar. Mas agora nós temos essa cesta de preocupações aumentou. Nós temos que nos preocupar com conduta, de atos, palavras e pensamentos. Esse é o futuro. E de acordo com o que dizem, estarão nascendo novas crianças aí bem diferentes e ousadas, que já nascem moldadas. Elas podem dar de dedo na nossa cara. Um adolescente está arriscado a dar de dedo na nossa cara, falando, nós estamos errados, né? Pai, você está preocupado com coisas que nos corrigir. Então, todos nós, independente até de ser espíritas, estamos numa nova era de transição, do que se chama do Homo sapiens, talvez por que se chamará do Homo spiritualis. Os conceitos vão mudar. E quando se fala da importância e ação e as consequências de manipulação, criação de campos energéticos no nosso corpo, entra aí o quê? Intenção. Você manipula intenções e isso são campos energéticos. Seja intenção intencional, não intencional, consciente ou inconsciente. E quando ela é benéfica e consciente, chama-se de oração, que é uma intenção também. Então nós temos hoje o conceito, isso já está provado cientificamente, através das formas de pensamento, que foi dito exaustivamente aqui, e que forma pensamento é algo quase palpável. Se ela não é visível no mundo material, pode acreditar, elas causam consequências no mundo material. Entenda-se na sua célula. Atos, palavras, frequência de sons emitidos, pensamentos, imagens que você cria ou absorve, emoções que você cria ou recebe. Todo esse turbilhão energético vai nos afetar. E nós temos que ter agora maturidade e conhecimento para saber lidar com isso. Isso vai ser impossível sem autoconhecimento. Como diz Augusto Cury, nós somos co-criadores do nosso destino. Nós somos muito mais poderosos e responsáveis. Isso não tem nada a ver com negar Deus. Muito pelo contrário, é assumir o poder divino que Ele nos deu. Um pouco mais de maturidade, com menos lamentação e choro de joelho, para mais responsabilidade e assumir as suas transformações, não ficar pedindo para que ela caia como uma chuva milagrosa em cima de você e te transforme. Isso também existe, mas está muito mais nas nossas mãos. Deus deu o recurso, quem vai montar a máquina, ligar e pilotá-la somos nós. E é essa também a mudança para a nova era. Nós temos que assumir uma responsabilidade muito maior perante a nossa saúde, a nossa doença, as consequências que elas trazem e, pior, o mais difícil, passar isso para os nossos filhos, para a próxima geração. Senão, eles vão ensinar a gente. Autoconhecimento e vigilância, essa é a palavra de ordem para o que está por vir. Então, falando em célula, falamos que o campo energético reflete no mundo material. Quando eu falo mundo material, entenda-se célula, que o assunto é envelhecimento. Então, a célula é uma matriz energética. Aquilo é um mini-organismo. Então, se a célula fosse um planeta, eu, Rodrigo, sou uma galáxia. E todas essas células interagem. A célula do couro cabeludo sabe o que a célula do pé está sentindo. A dor no coração vai afetar o sistema digestivo e a flora. Isso vai definir se você vai caminhar para uma obesidade ou não, independente do que você come. A flora morre e se cria de acordo com a dieta, sim, mas também pelo que você pensa. Então, como é que tudo isso acontece? Como é que é esse processo de energias agindo, mutilando, martelando, moldando, melhorando, consertando, arrancando um pedaço da nossa célula? Como se dá isso? Bom,
primeiro foi necessário provar que isso acontece. E lá na Rússia, um instituto de física, um cientista chamado Poponin, fez uma experiência brilhante, que mudou tudo. Eu não entendo como isso é tão pouco falado nas escolas, né? O que Poponin fez? Bombardeou elétrons com fótons. Energia luminosa. Né? Bombardeou DNA. DNA humano, é aquela hélicezinha, bombardeou com fótons, energia luminosa. Ótimo, tudo aquilo que você joga uma luz poderosa em cima ficou iluminado, fosforescente, coloridinho. O mais interessante disso é que depois que eles tiraram da placa o DNA, a amostra, a célula, não tinha mais nada lá, tinha um pedaço de plástico. E quando eles colocaram o microscópio e jogaram a luz onde não tinha nada, o que eles viram? Uma espiral luminosa. Os fótons estavam lá, como alguém que põe a mão no cimento e vai embora. O DNA foi retirado e foi embora. E ficou aquele molde energético de fótons energéticos. Quer dizer, o DNA humano, escondido lá na célula, tem um campo energético que atrai, interage, se gruda com a energia mais material que a gente consegue ver, pelo menos no microscópio. Então, isso foi revolucionário. Depois, criou-se os experimentos de Poponin 2 e Poponin 3. Mas Poponin não teve nada a ver com isso. Mas foi tão revolucionário que as Forças Armadas dos Estados Unidos, em laboratórios militares, fizeram uma nova experiência. Lógico que visando talvez um benefício bélico desse poder. Mas eles homenagearam o cientista russo, chamando o experimento de Poponin 2. O que eles fizeram? Eles viram que toda célula tem sal, tem água, tem energia, é um condutor elétrico. Por isso que o nosso coração bate, né? Por isso que nós temos convulsão e o braço mexe, porque o nervo carrega impulsos elétricos. Então, eles queriam testar uma cultura de células, tira o sanguinho do Rodrigo, põe na placa, põe aquilo na estufa, cresce, tem uma placa lá cheia de células sanguíneas do Rodrigo. Colocaram microeletrodos. E o que eles veem? O que é esperado? Que a energia vem pelo fio, entra no eletrodo, passa pela cultura de células e continua. Nós conduzimos eletricidade. Então, a célula na placa também faz isso. Mas o mais impressionante é que quando os voluntários começaram a ver vídeos, sejam de família se abraçando, crianças brincando, que traz uma aura energética de alta frequência, a condutibilidade aumentou. Mas essas células sanguíneas não estão dentro de mim, estão ali a 3 metros, mas elas responderam ao que eu estou vendo. Como isso se transmitiu? Já vamos falar sobre isso. E o mais interessante, quando se colocou filmes horríveis, gente morta, zonas de guerra, criança sem braço, aquilo horrorizou. Imediatamente a condutibilidade diminuiu barbaridade na placa. O sangue do Rodrigo lá na placa a 3 metros reagiu ao que eu estou vendo. Isso é revolucionário. Graças a Deus o governo americano não descobriu como usar isso do ponto de vista bélico. E houve Poponin 3. O Instituto Aftermath continuou testes similares, mas não eram com testes com células sanguíneas, eram com células de placenta humana, onde pessoas não viam mais vídeo, porque esses voluntários eram treinados. Eles fechavam os olhos e imaginavam cenas extremamente agradáveis. Brincando com o seu filho, brincando com o cachorro, mergulhando numa piscina num domingo de manhã. E o que é que aconteceu? Eles viram que o DNA, em frente deles, da célula da placenta, que sabe Deus e quem que era, reagia. Aquele DNA se contorcia, como o Alexandre mostrou aqui, se enrolava todo. E a partir do momento que eles passavam a imaginar, o contrário, nas cenas agradáveis, esse DNA se desenrolava e ficava bonitinho. Quando eles imaginavam cenas terríveis, esse DNA se contorcia. DNA de uma placenta humana. Então é inegável, isso se tornou incontestável. Mas como tudo isso funciona? Como a célula responde dentro de mim e fora de mim? E fora mesmo, porque uma das experiências foi levando a placa que reagia, não a 3 metros, mas na sala do lado. Ela continuou reagindo. A condutibilidade elétrica mudou na cultura de células de acordo com as minhas emoções. E isso foi colocado no prédio do lado e do outro lado da cidade. Eles chegaram até 80 quilômetros de distância e essas células continuavam reagindo
aos estímulos que a pessoa estava sentindo. Elas estavam conectadas de alguma maneira. Aí eles desistiram. Não precisa levar para Paris as células, tenho certeza que elas vão reagir da mesma maneira, a experiência se encerrou. Já estava grandioso bastante o que estava ocorrendo. Então, como é que isso acontece? O que descobriu, e Bruce Lipton, num filme Biologia da Crença, e o Alexandre concorda comigo, que Biologia da Crença parece que é o livro pilar base de qualquer cadeira em faculdade de medicina e espiritualidade. Ele é sempre adotado. Foi revolucionário. E Bruce Lipton, ele fala que quem faz esse fio, mas não tem fio, como é que a célula sente a minha energia, do que eu estou vendo, do que eu estou sentindo? A superfície da célula, a dita membrana, tem proteínas que são como antenas, eu diria nano-antenas, provavelmente desenhada por engenheiros siderais, que captam o que eu estou emanando. Nosso campo áurico já foi mostrado aqui. A membrana da célula, uma proteína microscópica que funciona como uma antena, capta o que eu estou sentindo e joga essa informação para dentro da célula. E a célula reage. Como se tivesse um fio ligando e transmitindo tudo. Se uma célula tem todo esse potencial energético e consegue interagir com fótons, reagir às nossas emoções, imagine o que nós temos de célula. Alguém sabe? 6 trilhões de células no corpo humano. Eu tive que escrever isso para contar os zeros, tá? O número 6 seguido de 13 zeros. São 6 trilhões de microbobinas ou microbaterias fazendo o que você manda. O que os sentimentos, os seus pensamentos mandam. Se você for responsável e pensar e fazer o que não deve, serão 6 trilhões de soldados dentro de você fazendo um estrago danado. Isso é assustador. Falou-se aqui da genética. Quando eu falo DNA, é genética, né? Porque DNA é a genética. Antigamente se falava muito, vocês viram, cansaram de ouvir essas histórias, de que no futuro o homem vai escolher como será teu filho. Eu vou escolher o gene da cor, da altura, vou montar, vou pôr tudo no carrinho, fechar a conta e vai sair o filho que eu planejei. Mas a criação divina não é tão simples, tão cartesiana. Foge um pouco desse comando em cima da genética que o homem pretende ter. E foi dada uma lição de humildade danada para o homem. O projeto Genoma, que foi citado aqui, onde um rato tem mais DNA codificante do que nós, tem mais genes do que nós. Demorou para se entender que nós temos menos genes, mas nossos genes são mais dinâmicos. O único gene não fabrica uma só proteína, pode fazer várias proteínas diferentes. Daí a grandiosidade do Homo sapiens, essa dinamicidade. Então não é demérito ter menos genes, porque os nossos genes têm mais funções do que nos outros animais. Agora, através da epigenética, viu-se que quem nos comanda não é o nosso DNA. A genética da minha mãe, ele é mal-humorado, eu sou também. Todo mundo tinha esse problema, é minha genética, não tem jeito. Esse conformacionismo, jogar a culpa na coitada da sua família, não cola mais. Por quê? Como se explica que na oncologia, famílias inteiras têm um dito gene do câncer? E 20% das pessoas que têm o gene do câncer não vão ter. Ele foi desativado. E a maioria dos cânceres, 80% dos cânceres da raça humana não estão ligados a um gene canceroso. Como é que se explica isso? Então, não é cartesiano, né? Como chave e fechadura. Tem o gene, vai ter a doença. Não tem o gene, não vai ter a doença. Isso não funciona mais. Então, a prova disso é que esses campos energéticos que agem na célula e vão agir no DNA, e vão enrodilhá-lo, vão afrouxá-lo, vão desligar. O DNA é como se fosse um painel de controle, ele não faz nada sozinho. Tem que ter as nossas energias, nossos sentimentos e emoções apertando tudo que é botão daquele painel. E se você não consegue controlar o que pensa, o que diz, e é emocionalmente instável, você vai apertar naquele DNA botões que não deve. Já pensou numa usina nuclear, você apertando botões sem saber o que está apertando? É isso que vai acontecer. Então nós temos agora a obrigação de pilotarmos e aprendermos a dominar as nossas emoções e pensamentos, senão vai dar caca.
Alguns chamam isso de doença. Lógico que a coisa é muito mais complexa, quer dizer, a doença pode ser adquirida por mau uso, tudo isso, dando DNA que você mesmo causou? Sim, mas ela pode ser kármica. Aí você pode ser o santo que for, que estiver no seu karma, fazer tudo certinho, ser um São Francisco de Assis vai ter doença, porque é kármico. Então, vocês têm que ver a coisa como multifatorial. Mas dentro do 80% onde o homem tem o poder de agir, que é a maioria, nós temos que aprender a pilotar isso, né? Veja o que aconteceu com a ovelha Dolly. Nos anos 90 foi... Lembra da ovelha Dolly? Ninguém sabe o que aconteceu, né? Ela está empalhada lá na Irlanda. Eu não vi, mas... Ela derreteu. Por quê? Ela passou a ter, em tenra idade, todas as doenças que uma ovelha de 90 anos teria. Não sei quantos anos chega a ovelha, mas ela passou a ter ainda adolescente, artrose, degeneração, insuficiência renal, tudo que você pode imaginar de doença degenerativa. E ela faleceu precocemente, como falece uma ovelha de 90 anos aos 22 anos. Porque o DNA foi todo travado, eles desligaram tudo. A maioria dos nossos genes no DNA não são causadores de doença, são genes de reparo, são genes anti-doença. Mas se você tratar mal o seu DNA, esses genes que te protegem vão ser desligados. E o que vai acontecer? Um tsunami de doenças começam a acontecer. Foi isso que aconteceu com metilação. É fácil, pega um radical metil, pluc, gruda no DNA, inativou todo o gene. Foi tudo metilado, fechou que nem um zíper no DNA, que nem se empacotar o DNA. Ele foi literalmente desligado. E é isso que a gente faz. Agora a ovelha não tinha nenhum hábito, nenhum ódio. Por que o DNA dela foi danificado se ela não teve nenhum ato e pensamento? Mas o homem meteu o bedelho onde não devia e resolveu brincar de Deus. Nós já sabemos que uma célula tem a sua energia, a memória ancestral do que aquele bebê ovelha passou. Eles têm sentimentos. Quem tem cachorro sabe disso. Os mamíferos têm isso mais evidente do que os anfíbios e peixes. Ela pode ter passado frio, ela pode ter sofrido competição para amamentar, ela pode ter recebido pouca comida, isso está na memória da célula. Ou ela pode ter recebido carinho, cuidado, isso está na memória da célula. Agora, o que os homens fizeram, o que é a clonagem? Você pega uma célula da ovelha A, arranca o núcleo, imagine você pegar um ovo frito e tirar a gema, fica só a parte branca. Aí você pega a ovelha B, que não tem nada a ver com a ovelha A, também arranca a gema da ovelha B e põe dentro do ovo da célula da ovelha A. Mas se existe uma interação energética, se o que está por fora, na membrana celular, sabe exatamente o que está acontecendo, e chega ali um DNA totalmente diferente, com outras memórias de infância de ovelha gravadas ali naquele DNA, entrou em curto, deu tilt, não houve reconhecimento, houve uma rejeição. Ou seja, o DNA rejeitou a célula rejeitou o DNA, empacotou e desligou tudo. Sem nenhum controle da ovelha. Isso é engenharia divina. Isso é o recado para o suposto homo dito sapiens parar de brincar de Deus. Ou, se for brincar, tem que ter maturidade, ética, conhecimento e espiritualidade. Para fazer isso para benefício, não de curiosidade, para ver o que vai acontecer com a ovelha. Eu garanto que se desse certo, isso ia virar dinheiro. Né? Então, a engenharia divina deu um basta nisso. Não é difícil de ver por esses olhos, né? Muito bem. Foi falado aqui no fluido cósmico universal e que, de alguma maneira, ele interfere no nosso campo energético. Ora, se a célula tem um campo energético, o fluido cósmico universal interfere na célula, na aura? Sim. Na verdade, uns dizem que é a mesma coisa, né? Um é subproduto do outro, né? Então, aí vai entrar agora uma opinião pessoal minha. Tá? Eu quero deixar claro que esse pessoal não tem nenhum indício, mas eu gosto de compartilhar. Divaldo Franco, seus livros recentes, que é uma trilogia, não me lembro o nome, é a trilogia sobre a transição planetária, ele insiste, diz no livro várias vezes, da influência que estamos tendo, ajuda tecnológica de comunidade de encarnados de fora da Terra.
que tem tudo que a gente não tem: juízo, ética, espiritualidade, e que estão agindo nesse momento inédito do planeta, transição planetária, agindo com permissão e seguindo o planejamento do Cristo planetário, ajudando com sua tecnologia. Ajudando em que sentido? Porque se a Terra nunca esteve num momento tão importante, tudo de energético e está no espaço ao redor da Terra e talvez em todo o sistema solar, também nunca houve um momento energeticamente tão importante. Isso significa que o fluido cósmico universal, que sabe Deus do que é composto, né? Dr. Álvaro vai falar aí de quarks, neutrinos, sabe Deus que tipo de partículas que formam esse fluido cósmico universal, energia escura, matéria escura, que nem os astrônomos sabem o que é. Essa sopa toda está sendo potencializada. Não se sabe bem como. Alguns falam que é o braço da galáxia que está recebendo um fluxo de partículas mais energético, que o Sol está tendo um número maior de explosões solares, está interagindo com o fluido cósmico, enfim, que está havendo, de alguma maneira, uma intervenção, uma modificação do campo áurico da Terra. E isso talvez seja, não vou entrar no mérito se é verdade ou não, mas se estiver acontecendo, não é o acaso, é misericórdia divina. Para quê? Para nos dar a chance, porque toda essa energia que está se intensificando, com ajuda ou não de amigos de fora da Terra, está ativando o nosso DNA, está bombardeando o nosso DNA para melhor, está melhorando, está inativando coisas ruins, está acordando genes adormecidos de mediunidade, de boa intenção, de percepções extrasensoriais, né? Agora, não vai funcionar para todo mundo. Pelo contrário, pode ser um remédio amargo, porque Deus parece estar nos mandando, do ponto de vista energético, gasolina de boa qualidade para o motor da nossa célula, mexendo no DNA, sem a gente ver, mas é para nos ajudar. Agora, se o seu motor não está funcionando a gasolina e está funcionando a diesel, o que acontece se colocar gasolina no motor a diesel? Vai dar problema. É mais ou menos isso. Isso vai beneficiar para quem quer estar vigilante, está querendo melhorar, está na frequência de melhora e busca. Para aqueles que não estão, né? Estão mergulhados na competição, na raiva, na inveja, no ódio, no separativismo, não estão mais naquele clima de nós, e sim nós e eles, né? Que estão aquele lado da direita e da esquerda, do Palmeiras e do Corinthians, que não vê tudo como uma coisa só. Esses podem ter um dano no DNA e não um benefício. Vai ser um tiro no pé. Eles não estão preparados. É mais ou menos como uma antena transmitindo. A estação de rádio transmite uma música maravilhosa e tem gente com rádio escutando música maravilhosa em casa, para o benefício deles. Agora, na família do lado, o mesmo rádio, a família só pega estática, estão xingando e mandando o rádio na parede, porque eles não estão na mesma frequência, não estão se beneficiando do influxo energético. Mas isso é só opinião pessoal. De qualquer maneira, nós temos que, uma nova postura sobre tudo. Por exemplo, um mero exemplo. Vou dar 2 exemplos. Oração e a oração e o comprar. O comprar, na nossa concepção, é adquirir alguma coisa para a gente. O comprar não é adquirir nada. O comprar é compartilhar. O gastar dinheiro não é para eu ficar bonito com o vestido novo. É para eu dar prosperidade para quem eu comprei. É assim que tem que ser visto. E quando você passa a ser desse jeito, você sente uma vontade de gastar seu dinheiro. Para ter coisas? Não, para ajudar os outros. É lógico que você não vai gastar de maneira irresponsável. Você tem filho, faculdade para pagar, conta para pagar. Mas nós temos que ver que esse dinheiro não deve ficar acumulado. É uma nova visão. E estamos a arriscar os nossos filhos nos darem bronca. Por que você está guardando tanto dinheiro? Por que você está trabalhando tanto? Gaste esse dinheiro com quem precisa. E não precisa dar na rua. Compre. Você vai estar ajudando todo um comércio que está lutando para se manter, né? Esse é um novo coisa. Aquela oração do começo que eu falei, que é a formação dos séculos anteriores, que a gente tem que chorar, ser humilde, né? E rezar e pedir as coisas em sofrência. Isso está obsoleto. E os índios norte-americanos, eu sempre cito isso, nos ensinam a orar diferente. Porque eles não pedem nada. Quando perguntado para o chefe indígena, como que você faz com essa dança da chuva que realmente em 36 horas partículas de água começam a se acumular e chove? Eles ficam 36 horas em transe, em jejum, em grupo, e o pensamento deles, a intenção, manipula moléculas de água, e chove. Ele fala assim, aí foi perguntado para o chefe indígena, como que você pede essa chuva? Ele fala, eu não peço, eu sou chuva.
ele tira da equação a carência. Ele está querendo chuva, então a melhor maneira de ter chuva é agir como se ela já estivesse lá. Aquela dança da chuva, na verdade, são eles, os índios em transe, brincando nas poças d'água que não existem. E todos pensando que a chuva está ali, eles estão sentindo água gelada no rosto, vai chover, porque você criou uma realidade, o universo só obedece. Mesma coisa com o dinheiro. Você quer um carro? Esse carro já existe no mundo espiritual, subatômico. Isso, de alguma maneira, vai se tornar realidade. É a força do pensamento, mas não adianta lá pedir e ir lá olhar na garagem, não veio. Pedir e ir lá, aí não vale, aí você bloqueia o processo. E não adianta você pedir para que um moribundo, alguém querido, com 97 anos, com câncer até os ossos, você pedir para que cure. Porque a oração pode ser verdadeira, potencialmente, você não está sofrendo, você está pedindo em paz para Deus, mas o que acontece? Vai contra as leis divinas. E nós não temos sabedoria porque a gente pede, porque se você pede alguma coisa que é contra a lei do karma, não vai acontecer. Aí não adianta falar que Deus não existe, que Ele não te ouve. Existe uma programação. Não. Então nós temos que ter inteligência e maturidade para pedir as coisas, e não pedir na carência. Praticamente a oração é um agradecimento pelo que você não tem. Não tenho por enquanto, eu já considero isso já em minhas posses. Difícil pensar assim, o mundo ocidental não está preparado para pensar assim, mas o índio pé de vermelha fazia isso com naturalidade. Né? Então, o que eu vou dizer, e aqui já foi dito, que nós temos que gerenciar emoções. Quando nós estamos com certo estado de espírito, você cria uma bioquímica no seu sangue destrutora, destruidora, porque você não está bem. Mas se você está bem, você cria uma bioquímica em seus órgãos, através desse eixo neuroimunológico, endócrino, despeja na circulação substâncias maravilhosas que garantem não rejuvenescimento, mas o não adoecer, ou posterga isso. Estar bem cria corpos bem, mente sã, corpo são. Isso é fato. Por exemplo, a serotonina, imagine o emoji do sorriso. E por outro lado, o vilão da história, o cortisol, fruto da competição, do medo, da raiva, da posse, da inveja, do estresse, da irritação. Cortisol é o emoji com aquela carinha ruim. E nós temos isso o tempo todo. Não tem como você ficar nadando na serotonina, em estado zen e feliz o tempo todo. Esse mundo é dual, isso não vai acontecer. Só um cara, acho que nem Jesus conseguiu, porque ele se irritou em alguns momentos. Mas a grande sabedoria está em nós, assim que mergulharmos nesse outro estado energético ruim, fazermos o diagnóstico rápido e em menos de 24 horas você sair dessa. Como? Aí cada um tem que se conhecer. Eu uso muito música para melhorar. Depois eu vou para a oração. Tem vezes que a gente está tão atarantado que você não consegue terminar o Pai Nosso. Alguém já passou por isso? Você tenta, aí você desiste de rezar e você fica simplesmente em paz, imaginando coisas boas, ouvindo música. Aí você tenta rezar de novo. Aí você vai ver, depois de algumas tentativas, 2 horas depois, você já está conseguindo terminar o Pai Nosso. Você vê que você melhorou a frequência. Certo? Aí você agradece por ter melhorado. E fala, eu sei que vocês estão aí, continue, eu estou tentando aqui, vocês vão tentando aí. Né? Então, quando eu falo aqui, o cortisol é o estado de combate, não é o combate esporte, briga de facas, é o combate com o relógio, você está atrasado, você já devia ter pego o seu filho há 10 minutos. Isso te deixa doente. Ah, mas o mundo é corrido, então está faltando sabedoria, autoconhecimento e análise para você colocar menos coisa na sua agenda. E é bom que isso aconteceu. É bom que você tenha um banho de cortisol e fique estressado e sua imunidade caia de vez em quando, e você tem um fungo ou um herpes, que está dizendo, olha, aprenda com isso. É desejado que tenhamos dias ruins. O que nós não podemos é não aprender com eles. Fazer autoanálise. A culpa não é do mundo. A culpa não é que o trânsito está horrível. A culpa é você que colocou muita coisa na sua agenda. Então, tenha a sabedoria de diminuir. É esse tipo de coisa que nós temos que parar de culpar os outros, o sinal, o trânsito, a falta de dinheiro, a crise, a Covid, e começar a ver a nossa parcela de responsabilidade dentro disso tudo. Né? Porque intempéries nunca vai deixar de ter, agressões, alguém te perturbando e querendo te tirar do sério. Isso eu nem coloquei na equação um obsessorzinho ainda, imagine. No mundo dual você vai ter isso.
E tem que ter. E foi Deus que mandou ter essas coisas ruins, para que você aprenda. Porque se fosse tudo um dia, os dias sempre uma maravilha, nós não aprenderíamos nada e não seríamos capazes de nos transformar. Então essa é a mensagem que fica. Corrida contra o tempo, mas é por um bem maior aqui. Eu sou feliz de estar com vocês. A mensagem que fica é: estamos num tempo de assumir responsabilidades e transformações. E esses mesmos amigos de fora que estão nos ajudando têm dupla função. Eles vão embarcar muito espírito fora do corpo e levar para longe, sob ordens do Cristo, porque estamos num processo de separação. E a ativação em massa da população da Terra, cujo DNA está sendo ativado, vai levar você para uma elevação definitiva de consciência e uma espiritualização, enquanto outra parte vai se irritar, vai sentir o efeito daquela luz que é divina, mas às vezes, você já viu quando você sai de um quarto escuro, aquela luz te cega, é desconfortável? Você não está na frequência adequada, isso vai aumentar a sua irritação, aumentar a sua vontade de ser violento. E daí vai haver a separação, através de um fator energético. E todo o segredo, todo o nosso poder de ascensão ou destruição das nossas células e acelerar doenças, e precipitar doenças, e aumentar a doença, uma doença que não era para ser tão longa, te judiar mais, está nas nossas mãos. É impossível não ter doenças. Não tenha pretensão que você sendo nojinho, você não vai ter. Capaz de ter. Mas em vez de ser aquela artrose que não deixa mais você andar e deixa na cadeira, você vai ter uma dorzinha de manhã que com uma dipirona resolve, você toca o resto do dia. Certo? Então é isso. É uma honra ter estado com vocês e eu espero que, como eu disse, eu não disse nada, eu só li para vocês o que pode nos beneficiar a todos. Obrigado.